Descrição técnica do código de problema OBDI, tempo de injeção do cilindro 3. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica à maioria dos veículos equipados com OBDI, incluindo, mas não se limitando a VW, Volkswagen, Dodge, Ram, Kia, Chevrolet, GMC, Jaguar, Ford, Jeep, Chrysler, Nissan, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Um código armazenado P020C significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um mau funcionamento no circuito de tempo de injeção de um determinado cilindro do motor. Nesse caso, o cilindro em questão é o cilindro 3. Consulte uma fonte confiável de informações do veículo para obter a localização exata do cilindro número 3 do veículo em que o P020C foi armazenado. Foi minha experiência que um código P020C é armazenado exclusivamente em veículos equipados com motores a diesel. Os motores diesel de queima limpa, injeção direta, de hoje exigem níveis extremos de pressão de combustível. Devido a esse alto grau de pressão do combustível, apenas pessoal qualificado deve tentar diagnosticar ou reparar o sistema de combustível de alta pressão. Quando são utilizados injetores de unidade, a bomba de injeção de alta pressão é acionada pela corrente de distribuição do motor e cronometrada de acordo com a posição da cambota e da árvore de camis, S. Sempre que a cambota e a árvore de camis do motor atingem um determinado ponto, a bomba de injeção de alta pressão é pulsada, resultando em um grau extremo, até 35.000 psi, de pressão de combustível. Os sistemas de injeção direta de trilho comum são cronometrados usando um trilho de combustível comum de alta pressão e solenoides individuais para cada cilindro. Nesse tipo de aplicação, o PCM ou um controlador de injeção diesel independente é usado para controlar o tempo do injetor. Variações no tempo da árvore de camis ou eixo de manivela alertam o PCM de inconsistências no tempo de injeção do cilindro específico e solicitam um código armazenado P020C. Alguns veículos podem exigir vários ciclos de ignição com falha para que esse tipo de código seja armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento acenda. Os códigos de tempo de injeção relacionados incluindo os cilindros 1 a 12, P020A, P020B, P020C, P020D, P020E, P020F, P021A, P021B, P021C, P021D, P021E e P021F. Gravidade e sintomas. Todos os códigos relacionados ao sistema de injeção de combustível de alta pressão deve ser considerado grave e tratado com um grau de urgência. Os sintomas de um código de motor P020C podem incluir falta de motor, queda ou tropeço do motor geral, falta de desempenho do motor, odor distinto de combustível diesel, menor eficiência de combustível. Causas. As possíveis causas desse código P020C incluem solenoide de injeção de combustível com defeito, fiação e ou conectores abertos ou em curto no circuito de controle do injetor de combustível defeituoso, falha no componente de sincronização do motor, falha no sensor de posição do eixo de manivela ou da árvore de camis ou circuito. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Eu exigiria um scanner de diagnóstico, 1 volt, ohmímetro digital, DVOM, e uma fonte confiável de informações do veículo para diagnosticar um código P020C. Comece com uma inspeção visual dos componentes e chicotes de cabos relacionados ao sistema de combustível de alta pressão. Procure por sinais de vazamento de combustível, além de danos à fiação ou aos conectores. Verifique os boletins de serviço técnico TSB que pertencem ao veículo. Sintomas e código S em questão. Se esse TSB estiver localizado, ele fornecerá informações muito úteis para diagnosticar esse código. Agora, eu conectava o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recuperava todos os códigos de problemas armazenados e congelava os dados do quadro. Gosto de anotar essas informações, pois elas podem ser benéficas à medida que o diagnóstico se desenrola. Em seguida, eu limpava os códigos e testava o veículo para ver se o código é redefinido. Se houver códigos de sensor de eixo de manivela ou de árvore de camis armazenados, diagnostique e repare-os antes de tentar diagnosticar o código de tempo do injetor. Se o código for redefinido, se o veículo em questão estiver equipado com
um sistema de injeção de trilho comum, utilize o DVOM e a fonte de informações do veículo para testar o solenoide do injetor para o cilindro em questão. Qualquer componente que não atenda às especificações do fabricante deve ser substituído antes de continuar. Após a reparação, substituição de peças suspeitas, limpe os códigos que possam ter sido armazenados durante o teste e conduza o veículo até o PCM entrar no modo de prontidão ou o código ser redefinido. Se o PCM entrar no modo de prontidão, você saberá que o reparo foi bem sucedido. Se o código for redefinido, você pode assumir que ainda tem um problema. Se o solenoide do injetor estiver dentro das especificações, desconecte o controlador e use o DVOM para testar os circuitos do sistema quanto a curtos-circuitos ou aberturas. Repare ou substitua os circuitos do sistema que não estejam em conformidade com as especificações do fabricante, de acordo com a tabela de pinos localizada na fonte de informações do veículo. A falha do injetor da unidade quase sempre pode ser atribuída à falha do componente de temporização do motor ou a algum tipo de vazamento no sistema de combustível de alta pressão. Um P020C deve ser diagnosticado apenas por um técnico qualificado devido à pressão extrema do combustível. Determine que tipo de sistema de combustível de alta pressão o veículo está equipado antes de iniciar o diagnóstico.